Beijo, Gi. Te amo, filha. Vamos começar a nossa live conversando para a gente não perder tempo, né? E tudo que vocês sempre quiseram perguntar, a hora é agora, né? Sobre os livros, sobre a vida dela, o que vocês me perguntam e perguntam para Nanã, né, Nanda? No direct. Aí agora é a vez de perguntar. Vou chamar. Deixa eu ver aqui. Ó, a Sarinha entrou! Saraísa da Noim! Oi, Oi, boa noite. Boa boa noite! Quem noite, é boa ela? Beijo pra noite. Elô. Elô tá pedindo um beijo. Manda um beijo pra Beijo, Elô. Elô. Ó, a Saraísa também! Saraíse, beijo. Tia Sara, Ah, é? da Noim. Olha ela aqui. Saudade de você também! Vamos que vamos, Graça. Graça Coelho, também é escritora e cordelista, está aqui com a gente, viu, Fátima? Ah, que bom. E Eveline, que é do fã-clube da Nina Queiroga, que é uma cantora aqui de Pernambuco, que representa muitas mulheres, né? Ah, Aí vamos sejam lá para as bem-vindas. apresentações. Quem é Fátima Vence, Nanda? Fátima Vence é uma escritora muito famosa aqui, por enquanto. É mesmo? Nandinha, tô E com muito saudade de bem, você você. disse, A gente não se muito falou querida. mais. Eu só tô vendo ser você aí com as suas fotos aí, toda bonita. Eu tô te acompanhando, eu tô vendo aí. Tá linda, Aí vamos lá trabalhando muito. falar um pouquinho dessa maravilhosa que a gente teve o prazer de conhecer e é uma das nossas parceiras e amigas do Instagram. Faz livros maravilhosos, né? E eu vou mostrar aqui devagarinho por um. Esse aqui é o queridinho, o bichinho tá até com que ele vai para a escola e volta para a escola. Davi o Lixo no Mar, que é o mais conhecido dos seguidores aqui de Nanda, que Nanda volta e meia dá um spoilerzinho. Ana Flor, que foi o primeiro livro que a gente conheceu, Fátima Vence, né? Ela Foi, entrou em contato aqui no Instagram e a gente conheceu o trabalho dela, lindo, maravilhoso. foi. Deixa eu ver aqui. Eita, Nanda, tá fora da ordem, mas vamos lá. Deixa eu deixar esses dois por último. Esse aqui. É, Boa noite, tá chegando. esse é a Pitada de Sofia, volume 2 já, né? Volume um da capa rosa. Ela tem o da capa rosa? Não, ela tem esse aqui. Ai, Mas já é queridinho aqui. Todos os todos gatos. os gatos. Esse gato. Esse é o meu preferido. Hein? O meu preferido é Ana Flor. O seu preferido é Ana Flor? Ana Flor é lindo, né? Essa história. Aí o que Mas a eu gente. gosto mais do menino que decidiu vencer. Foi. Você gosta desse livro? Que bom, que bom. Eu também gosto. Bonita essa história E também. aqui, Sambi Sambinho, cientista. Eu não consigo falar muito bem, mas é Chambi, é só falar devagar, que eu também custei aprender. Chambi, cham, chambi, chambinho. chambinho. É só o chambi, chambinho. Eu fiquei treinando, Nanda. Chambi, chambinho. Eu falava chambi, chambi, chambinho. Aí eu fiquei treinando. Falei, nossa, que nome que eu arrumei. Mas aí eu treinei e aprendi. Eu acho que a gente mostrou todas as publicações infantis, não foi, Fátima? Foi, todas, todas. Pronto. Aí, gente, vocês que perguntam, porque às vezes a gente posta foto. Evelyn, um beijo para você. Manda um beijo para Evelyn, que ela pediu um Beijo, beijo. Evelyn.
E aí é o momento, vocês sempre perguntam, né, sobre esses livros que Nanda coloca, que eu fico me segurando para não dar spoiler, Nanda também, que se deixar ela conta. Mas, assim, são livros que têm, da forma lúdica, trabalham o emocional. E Sim. aqui eu não estou falando como mãe apenas, eu estou falando como mãe E como professora? professora, que eu sou professora raiz. No momento eu sou coordenadora, mas eu sou professora raiz. Então, assim, são livros que trazem uma contextualização, porque aqui no Insta da Nandinha a gente só traz coisa de qualidade, para que a criança possa ser criança. E a Fátima, gente, além de ter escrito essas obras assim maravilhosas que nos encantam, quem não conhece, aproveite o momento que é hora de conhecer. E Além de ter essas obras, ela tem um projeto lindo chamado Histórias para ensinar. Exatamente, Histórias para Ensinar, que ela não só traz a leitura para as crianças que podem ter acesso ao livro, como as crianças que não podem ter o acesso ao livro, que têm dificuldades, locais que têm dificuldade. Então, ela tem esse projeto lindo. Aí, antes de começar a falar do projeto, Fátima, agora eu vou para as minhas curiosidades. Sim. Né? Ai, eu Embora fico você já até fez nervosa. algumas lives, mas o que te inspirou, deu aquele start assim, você é escritora, porque escrever num país como o Brasil, que não valoriza a leitura, Escrita. o livro, né, o formato do livro, é difícil, não é fácil. O que te deu esse start assim? Vou Vou escrever. partir agora. Ó, eu vou falar, eu sou professora, né? Professora de literatura. Então, eu ministrei aula há muitos anos para o ensino médio. Mas a dificuldade que eu tinha de trazer esses adolescentes para a sala de aula, para assistir aula de literatura no ensino médio, era incrível. Então, eu tive que juntar a literatura com a vida social deles, com a vida da comunidade deles. E aí foi quando eu comecei a contar mesmo histórias. Eu já contava histórias, né, em casa, sempre gostei muito, mas aí foi quando eu comecei mesmo a observar essas histórias mais de perto. Quando eu comecei a escrever, os livros, eles sempre conviveram comigo. E essas histórias já existiam aqui dentro, porque eu vou observando, né? E um dia eu sentei, assim, eu vou contar mesmo como é. Eu larguei o direito, eu não queria mais, eu sou profissional, eu sou bacharel em direito e eu comecei algumas coisas e eu não gostei. E eu tive que ir para as terras do meu pai para poder tomar conta e tal, e teve uma situação. E nesse período eu fiquei 5 anos lá. Eu larguei tudo e fiquei 5 anos sabático. E aí eu não quis mais mexer com direito, nem com sala de aula, nem com nada. E aí eu fui furar buraco, cavar buraco e plantar flores. Entendeu? Então eu fiquei 5 anos lá plantando girassol e mexendo com tudo lá. E nesse período, do quarto para o quinto ano, teve um período que eu não dormia, não conseguia dormir de noite. Todo dia, 3 horas da manhã, eu acordava. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, você imagina, isso foram quase 2 para 3 meses. E aí, um dia, eu perguntei assim para Deus, eu falei, papai, que foi, né? Que você não tá, eu não estou dormindo, você tem que me ajudar de alguma forma. E comecei a questionar isso, comecei a pesquisar, né, e tal. Eu falei, todo mundo que eu falava assim, não, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. E aí eu comecei, então, a acordar e conversar com ele, para saber o que ele queria comigo. Foi, então, que um dia eu vi, assim, literalmente eu ouvi. E falou para mim assim, já estava amanhecendo um dia, não, minto, era umas 3h30, 4 horas. Falou assim, pega a caneta e a sua agenda, e vai escrever. Eu falei, escrever o quê? Ele falou, vai escrever. E eu sempre escrevia as histórias, as minhas crônicas, assim, eu sempre colocava nessa agenda.
E aí, quando deu 6h30 da manhã que meu marido acordou, eu estava com 13 livros prontos. A agenda já tinha acabado, já tinha pegado outro, que é essa história de todos os gatos. Então, eu comecei com todos os gatos e tem toda uma sequência, que hoje eu acho que são 15 ou 17 livros. Mas, numa noite, eles vieram os 13 livros. E aí eu fiquei assustada, e depois aí foi quando nasceu que eu resolvi, mostrei para uma amiga minha, uma escritora amiga minha, Neuza, e ela me leu, falou, Fátima, eu contei a história, ela falou assim, é o universo, é isso aí, tá te chamando, Deus é isso que Deus quer. E eu falei, então como é que nós vamos fazer? E foi quando eu publiquei o Todos os Gatos, que é o primeiro da coleção, e logo vieram os outros da coleção Lua Crescente. E aí a Edna me procurou, aí eu fiz o primeiro livro, Uma Pitada de Sofia, que é para contar a história da Sofia, que eu acho que ela hoje está no hospital, lá no Centrinho em Bauru, ela operou de novo, e eu não sei se a Edna está por aqui, porque normalmente ela fica nas lives, mas aí a Edna conversou, falou que queria contar a história da Sofia, e aí a gente começou também desse jeito. Aí foi que eu começou a vir, então as histórias elas vão vindo, entendeu? Eu digo que não são minhas, eu escrevo as histórias, mas eu conto as histórias, então eu continuo sendo contadora de história, né? Porque eu conto histórias reais. Então aí veio a história da Sofia, que é assim, uma história, nossa, não tem nem o que dizer, que é uma linda, e aí vieram os outros. Então foi aí eu, quer dizer, eu não escolhi ser escritora, né? Eu me tornei, meu Deus, vieram, né? Eu fui escolhida assim. E aí os livros não pararam de vir. Hoje aí não vieram, não pararam de vir. Então a coleção acho que hoje são 17 livros que estão sendo publicados aos poucos. Por isso. Quer perguntar? Você não queria. Não, eu só ia dizer que para quem gosta de livros e fala inglês, os livros da Fátima Vence têm legenda em português e inglês. É mesmo. E Chame Chambinho tem a tradução, eu me esqueci como Espanhol. Espanhol e Brasil. Para quem fala Espanhol e Brasil. E logo vai ter a tradução português e italiano. Logo tá vindo um italiano aí. Chutamos o Eita, fui tripé. eu que derrubei o tripé. Eu derrubei o tripé sem querer. Eu fui ajeitar aqui os livros para ficar na ordem das minhas perguntas, senão eu me perco. Senão eu me perco, porque tem tanta coisa para perguntar, gente, para Fátima, que eu tenho curiosidade. Gente, E tem coisas que alguns seguidores não puderam ficar na live e mandaram as perguntas aqui para mim. Tá. Aí eu vou aproveitar o momento, né? Pode perguntar aí. Eu fico meio acanhada normalmente eu falo, né? Aí eu fico meio com vergonha. O pessoal não acredita que eu sou vergonhosa, mas eu sou. A pergunta foi: Uma Pitada de Sofia. Aí eu ia falar de Todos os Gatos, mas como é meu queridinho, eu vou deixar ele por último. Você fez a Pitada de Sofia, baseado na história real, né? E essa síndrome, como é que você conheceu? Porque eu mesma não conhecia. Assim, eu já tinha ouvido falar. É Teacher Collins, né? Que pronuncia. É Teacher Collins, Teacher Collins. E eu já ouvia falar. Ela tá numa emergência aqui. E eu fiquei, assim, encantada com a história dela. E eu sei que inspirou também outras pessoas, né? Aí eu quero perguntar, que foi a curiosidade aqui, como você chegou na Sofia para poder... Deixa eu ver qual foi o seguidor. Eu acho que tá aqui. Foi Maria Luísa. Eu não sei se ela tá na live. Maria Luísa perguntou... Agora eu não anotei o Insta, mas a Maria Luísa, ela perguntou isso. Como não é
uma síndrome muito falada, muito... Eu mesma, assim, tinha ouvido falar, mas não conhecia os detalhes, assim, né? Uhum. E como é que você chegou na Sofia para poder escrever o livro? A Sofia, a avó da Sofia, a Edna, nós somos amigas de adolescência. E aí, depois, nós nos tornamos adultas e cada um seguiu o seu caminho. Quando eu lancei Todos os Gatos, ela foi no lançamento. A gente não tinha contato. Era oi, oi, tudo bom, tudo bom. Eu já sabia que a filha dela, a Vitória, tinha uma síndrome, mas eu não sabia qual era. E a gente não tinha, a gente se perdeu o contato. Então, quando eu fiz Todos os Gatos, a Edna foi. E a Edna tinha um um sonho de contar a história da Sofia, porque a história da Sofia é uma história assim de muita luta, sabe? E queria contar, registrar essa história. E aí, quando ela me contou, ela falou para mim assim, a Sofia, ela tá aí. Edna, se você estiver aí, dá um oi pra gente. Eu acho que ela entrou. Pelo menos Eu o não índice, a sei. picada de Sofia está por aqui. Então, aí a Edna, ela pediu porque eu contasse a história da Sofia, né? E aí eu contei, eu falei, então tá, então você me conta a história. E ela me contou a história, e aí foi que ela falou que ela queria fazer, na verdade, uma biografia da Sofia, contando a história dela, da Vitória, da Sofia. E aí, quando ela me contou, eu ouvi tudo, aí um dia eu escrevi do mesmo jeito. Falou para mim, eu senti assim, falou para mim assim, por que você não escreve a história da Sofia para criança? Eu falei, para criança, ela falou, do jeito que você gosta de escrever, em prosa e verso. Eu falei, é. Aí comecei a escrever. Claro que foi diferente do Todos os Gatos. Mas, aí eu comecei a escrever. Um dia eu cheguei para a Edna e falei, Edna, eu tenho uma surpresa para você. E mandei a história para ela. Falei, a história da Sofia tá pronta. Falou, como? Uma biografia tá pronta assim? Eu falei, eu quero que você ouça. Aí ela gostou. E aí nós publicamos o livro da Uma Pitada de Sofia, que a princípio a gente queria que ajudasse, chamasse a atenção das pessoas para esse tratamento, mas que ajudasse também nos tratamentos da Sofia. Depois a gente viu que não dava, porque toda a despesa, a gente deu mais livro do que vendeu livro. Foi igual com Todos os Gatos. E aí, então nós resolvemos usar isso para criar uma lei, que é a lei do Dia Nacional da Trichia-Colitis, que é o que a gente está fazendo e lutando desde o primeiro livro, né? Nós tivemos uma vitória, que foi o primeiro município, o primeiro local no Brasil que criou a lei, foi o município de Uberaba. Uberaba criou a lei no dia 28 de maio, o dia da conscientização do Trichia-Coli, que é o que a gente queria. Então, o livro foi muito bem recebido lá, e foi um trabalho lindo, está sendo um trabalho lindo. Então, foi assim que eu conheci a Sofia, né? E aí, depois a Edna se tornou coordenadora do projeto, e aí a gente não se separou mais. E era onde eu ia chegar, né? As vitórias que vocês conseguiram através do livro, além de tornar, né, conhecido quem não conhece. E assim, é um livro super gostoso de ler, viu, minha gente? Olha, as ilustrações, assim, são lindas. Eu não vou mostrar muito não para não dar spoiler, porque se deixar, eu conto até a história. Eu acho que eu sou pior do que Nanda, porque quando eu me encanto assim, ele é muito atrativo para a criança e é gostoso da mãe ler com a criança, porque abre os caminhos para que as pessoas sejam mais acessíveis, É, sem é, julgamento. Se atentem para uma síndrome que não é muito conhecida, mas existem sim pessoas que têm e que também os tratamentos não são tão populares, não, o tratamento no infelizmente. Brasil, a Edna está para Bauru. O tratamento é no Centrinho, em Bauru. Ela disse que o pessoal lá é maravilhoso no atendimento, é ótimo o hospital, os médicos, mas só existe lá e a criança tem que ir para lá. Então, quantas viagens? A Edna ficou a última vez lá, acho que
não sei se foi 33 dias ou 43 dias que a Edna ficou lá E esse eu não sei nem onde é que tem, acho que só na CD. pois é, Eu não acho tem, que. não tem tratamento no Brasil, nem em outro lugar, é só lá para essas crianças. E o interessante é que o livro, o que a gente quer é exatamente isso, que quando, primeiro acabar com o bullying, né? Porque depois que eu escrevi o livro, eu recebi muitas mães, muitas professoras, entram em contato com a Edna, comigo, mãe de primeira viagem que conversa com a Edna, comigo é mais professoras, pedagogas, pessoas que nunca conheceram essa síndrome e que têm contato com o livro e quer saber, porque as pessoas, pela deformação, porque a síndrome é só uma deformação craniofacial, só isso. E eles têm dificuldade para ouvir, muitos não ouvem, né? A Sofia tem a traqueostomia, então, assim, mas eles são inteligentíssimos e muitas vezes a sociedade, o preconceito é tão grande, né? Aquela coisa visual, né? Aquela coisa visual, então existe um preconceito muito grande. Aí hoje a gente lembra do menino que ia de capacete, né? Do filme. Isso, agora extraordinário, né? Extraordinário. É verdade. Então essa é a luta do livro e nós já estamos essa edição que você tem aí, a segunda edição, que já É uma está no fim. loucura. Eu vi um vídeo dela, eu não sei se foi no Instagram da Edna, não foi da Pitada de Sofia. Ela é uma fofura, minha gente, vocês não têm noção, tão É, gostosa que ela é. é. Eu acho que ela E é estava muito cantando, forte, é eu uma não me criança lembro muito bem. forte. Ela é uma É, criança muito forte mesmo. é linda a história, vale a pena, viu? Vale a pena, é muito linda. E assim, sempre os livros da Fátima, eles trazem uma lição de vida. Agora, de mãe para mãe, um tapa na cara. As mães que estão aí vendo a live, que eu sei que tem algumas mãezinhas, as mães estão. Aquele tapa na cara, sabe assim, da sociedade. Viu, Fátima? Eu vou falar Uhum. assim, bem linguagem de mãe, não vai ser tão É, linguagem de professora, não. Eu vou entrar na parte de professora, mas aquele. Pronto. Esse é o Pitado de Sofia, ele descortina a questão do bullying, do preconceito, do olhar o externo. É aquela coisa que eu digo muito aos meninos, tem até uns aqui que entraram. Rótulo é só para produto na prateleira do mercado. Pessoas são exatamente. pessoas. Então, ele Exatamente. traz muito forte essa mensagem, né, de uma pitada de Sofia. Aí, falando na Edna, falando em coordenação do projeto, né? Vamos entrar no projeto. Depois eu vou entrar em outro livro, mas vamos entrar no projeto. Aí vão as minhas curiosidades. Agora são minhas, já não é de seguidores. Eu tenho as anotadinhas aqui de seguidores, mas essa é minha. Que assim, a gente conversa muito, eu converso muito com a Fátima, viu, gente? Apesar de que a gente não se conhece pessoalmente, nem Nandinha, nem eu, mas a gente tem um carinho como se conhecesse há muitos É anos. verdade. A gente se conhece mais ou menos o tempo do Instagram de Nanda, né? E foi por aqui que a gente se conheceu, começou o contato e temos uma Uhum. amizade até de madrugada, a gente já conversou. Mas tem coisas que no meio das É porque conversas a tem gente que se perde. explicar que assim a criatura aqui, ela não tem hora, né? Tem hora que fala assim, enquanto eu tiver disponibilidade para trabalhar, a gente está trabalhando. Você também não para, então aí a gente. Não que a Aí gente a fique gente esperando, né? Todo mundo ir dormir, para a gente ficar conversando. Né? A gente podia até fazer isso qualquer dia, assim, deixar todo mundo ir dormir para a gente. Né? Mas não para, então a gente acaba conversando, né? Então, ela tem essa visão, assim, que assim, no Instagram de Nanda, quem é seguidor de Nanda sabe disso, que a gente procura trazer a infância, o resgate da infância. Sim. E eu só topei fazer a ideia desse Instagram justamente para que Nanda pudesse mostrar esse universo infantil de uma forma mais lúdica, melhor, de trazer a criança para o universo dela. Isso a Uhum. Fátima traz muito forte nos livros dela. Não só Fátima, mas como tem outros autores, né? A Graça, ela bota também, apesar dela não ser desse público infantil, Mari, a Cássia que entrou agora, e Cássia, a Cássia, né? Tem outros autores brasileiros, né, da nossa terra, que às vezes a gente vai buscar longe, e aqui no Brasil tem tanta coisa boa,
tanto autor bom, tanto escritor bom, e a gente precisa valorizar o que é nosso. E foi muito bom conhecer a Fátima. Ela tem um projeto belíssimo, a gente já falou aqui alguns vídeos, que é o Histórias para Ensinar. Deixa eu ver se eu acho, tem um aqui, tem um selinho aqui, ó. Histórias para Ensinar. Isso. Como é que surgiu o projeto Histórias para Ensinar e como é que funciona o projeto? Bom, o projeto, ele nasceu justamente daquela dificuldade que eu te falei. Então, eu comecei a contar histórias, o contexto da literatura, que eu ministrava aula, para trazer para a sala de aula junto com a vivência dos meus alunos. Então, isso foi em 93, por aí. Eu sei que esse ano fez 25 anos. Então, assim, como eu ministrava aula na periferia de Brasília, a minha clientela era uma clientela muito sofrida. Então, eu pensei assim, gente, como que eu posso segurar os meus alunos em sala e, ao mesmo tempo, ajudá-los a modificar a sua vida, né? Porque eu sei como é difícil, a minha vida também não foi muito fácil. Então, eu falei assim, então, o que eu tenho de melhor? O que eu tenho de melhor é saber contar histórias. E aí foi, em vez de eu ministrar a literatura como uma disciplina, eu ministrava a literatura como uma contação de história. Entendeu? Eu contava a disciplina literatura, por exemplo, quinhentismo, a característica do quinhentismo, o barroco, sabe? Todas as escolas literárias que passaram romantismo. Então, eu contava as histórias. Eu nunca cheguei para o meu aluno no ensino médio. Se o aluno já está no ensino médio, ele não tem o hábito de ler, você tem que saber como chegar nele, né? Então, porque não é qualquer coisa que ele vai querer. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Então, eu falava assim, então eu comecei a adaptar as histórias do mundo da literatura, as características, tudo, e contar para ele. Então, eu ia contar uma história eu tinha que falar sobre José de Alencar, eu tinha que falar sobre Monteiro Lobato, Lima Barreto. Então, eu escolhi aquelas obras, né, porque na época era aberta para nós, o professor podia escolher o que ia trabalhar, não era... Falava que era muito engessado, mas eu acho que eu não sentia isso. Então, assim, eu escolhi aquela obra, eu mesmo lia a obra e eu contava para esses alunos. Eu entrava em sala de aula, eu contava para os alunos e aquela obra e escolhia 3, 4 obras que a gente ia trabalhar no semestre ou no bimestre e contava essa história e depois eu dividia as turmas para que eles pudessem criar um teatro, um musical, um cenário. Então, a gente fazia muita bagunça em sala de aula, nas aulas de literatura. E aí, então, nasceu o projeto Histórias para Ensinar, porque perguntavam para mim assim, por que você está contando história? Eu falei, gente, isso é um projeto. Eu estou contando história para o que eu posso trazer meus alunos para a sala de aula. Ah, mas você é aula de literatura, você vai usar o teatro, você vai fazer teatro. Gente, é para a história. Aí eles vão contar a história do livro que eles têm que ler. Eles precisam ter um motivo para ler esse livro. Porque ele não tem um hábito de ler. Ainda, se a pessoa que mora na periferia, que tem dificuldade, a clientela, uma clientela assim, muito sofrida. Sabe, muito. Não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família, não era estruturada. Quando tinha... Então, assim, como que eu vou ensinar isso para essa criança? Como para esse adolescente? Como que eu vou trazer ele para mim? Então, eu tinha que deixá-lo transformar uma poesia lá, uma poesia do barroco, num rap. Aquela coisa bem, né? Aquela coisa bem lá de trás, com a linguagem arcaica, né? Originária e tal, então, de Portugal. Você vai colocar, aí eu colocava o grupo que ia fazer o rap em cima da poesia, o outro que ia fazer a apresentação daquela poesia, o outro que ia contar a característica. Então, por isso que o projeto nasceu, Histórias para Ensinar. Então, eu não era, igual eu falei esses dias para uma entrevista, nunca se tratou de mim um projeto. Eu sempre vou falar isso, nunca, nunca, nunca se tratou da minha pessoa. Porque eu estudei, eu criei o meu caminho e eu estou percorrendo o meu caminho, entendeu? Claro que com todos o bônus e ônus.
Mas o projeto nunca se tratou da minha pessoa. Então, por isso chama projeto, porque eu já cheguei a ouvir crítica, né? Até aqui na rede social. Ah, mas história não pode ser para ensinar. Eu tive que entrar em contato com essa pessoa e explicar para ela o porquê. Eu fiz questão de fazer isso. Então, assim, é por isso que chamo histórias para ensinar, porque eu não quero ensinar, eles vão se ensinar. Aquele que conta a história, que está aprendendo, entendeu? Então, histórias para ensinar, na verdade, não é para ensinar o outro, é para ensinar a si mesmo. O projeto é para você mesmo. Então, as turmas, eles aprendiam, os grupos aprendiam contando as histórias que eles precisavam naquele bimestre. E assim era dada a aula. E continuou. Então, por isso, o projeto História para Ensinar é um projeto. Por quê? Porque ele nunca vai ter fim. Um projeto, ele é continuamente renovado, reciclado, e a gente vai sempre procurar, sempre melhorar. Então, o projeto não se trata de quem está ouvindo a história, se trata de quem está contando a história. Toda vez que eu conto uma história, eu estou aprendendo mais com você do que você comigo. Porque, entendeu? O outro está ouvindo a história, mas para que eu te conte essa história, eu preciso que ela esteja no meu coração, ele esteja comigo, e para que eu passe isso para você. Então, por isso é para ensinar. Então, não se trata de ensinar o outro. Eu costumo dizer que cada vez que você lê um livro, você aprende algo. Quando você lê novamente, você já vê de outra perspectiva. Então, assim, às vezes a gente repete um pouquinho a leitura aqui em casa. Por isso que às vezes as pessoas fazem, meu Deus, de novo. É porque a gente gosta de ver e, assim, Nanda lê, mas eu gosto de ler junto. Eu gosto de ler junto e gosto, às vezes, de contar para ela. Por isso que eu sou fã aqui desse aqui, Todos os Gatos. Por que você é fã de Todos os Gatos? Porque dá pra gente fazer as imitações, né? As ilustrações são lindas e a gente pode fazer a imitação e trazer também para a nossa realidade. Porque cada gato tem um tipo diferente, né? É porque eu não quero dar muito spoiler, mas eu vou tentar. Cada gato aqui, ó, são gatos diferentes e cada gato traz sua história e passa por situações onde a gente pode ver o outro, né? Trazer para a nossa realidade hoje. A gente pode falar sobre bullying, sobre respeito ao próximo. Dá para puxar tanta coisa aqui. As mamães de plantão aí que gostam... Deixa eu te falar uma coisa em primeira mão aqui, que vão brigar de novo comigo, porque diz que eu só faço as coisas no canal da Nandinha. Mas as pessoas não ficam me chamando, né? Já está pronto a segunda edição de Todos os Gatos, bilíngue. Está pronto ele. Olha, ele vem já com o selinho da coleção Todos os Gatos. Ele é bilíngue, português e inglês. Esse aqui não é. Deixa eu mostrar uma coisa bem bacana. Vou mostrar. Boa noite para quem está chegando, viu, boa noite, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Vou te mostrar a Clarice, que agora ela está sozinha falando. Deixa eu ver se eu mostro outra coisa aqui, bem bacana. Em primeira mão para o canal da Nandinha aqui, meu. A gente tem uma página aqui muito, muito, muito bacana. Que é essa página com agora com esses gatinhos aqui, que são o modelo de Todos os Gatos. Tá vendo? E aqui a gente tem o modelo dos gatos mais danados, que eles representam os gatos da coleção Todos os Gatos. Então, tem o Meia-Lua e o gato chamado Meia-Noite é a Lua, Meia-Noite é... Então, tem vários. Então, aqui esses gatinhos representam os gatos. Dá vontade de falar, mas a gente termina dando spoiler. Boa noite, gente. Boa noite. Pronto, não vou falar mais nada. Gente, eu não consegui, mas sejam muito bem-vindos. Podem perguntar que o nome dessa live eu ia colocar Papo de Mãe. Mas aí, como alguns jovens tem aqui, estudantes da ETESC Science, beijo, povo lindo da ETESC Science, mandaram algumas dúvidas para a Nanda sobre a questão de escrita, né? Que tem muitos jovens que querem ser escritores e tal. Eu queria dar um abraço aqui para uma pessoa muito amada minha, mas muito, 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 muito querida,
que ele nunca tem tempo de entrar nas minhas lives, mas hoje ele está aqui, que é o Fran Pereira Lima, ele é meu irmão, ele mora em São Paulo, e ele está sempre trabalhando. Tem muita gente aqui, gente, todo mundo que está aqui. Fran, beijo, eu amo você. Eu vi minha outra irmã entrando aqui também, a Lourdes. Esse pessoal não entra, muito difícil. A Lourdes está trabalhando o tempo inteiro. Que bom, A Lourdes, bem-vindo. ela é chefe de cozinha e ela está sempre atendendo uma pessoa aí, como que eu digo, sempre uma alta autoridade aí, estão atrás dela. Então, quando ela para, aí a gente faz umas lives, né? Eu trago ela para minha cozinha e faço umas lives. Já ia perguntar, será ela? E Das ela tá aqui, ó, muito linda, minha maravilhosas que eu já Anandinha. assisti. Um beijo para ela. A gente nunca mais fez live, porque ela nunca mais parou em Brasília, não para em lugar nenhum. Olha, travou os comentários para mim aqui. Mas tá todo mundo A meio vovó direitinho, né? Fofuxa, o Vento Literário. Vento Literário, muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito, muito, muito obrigado. Ah, gente, tanta gente que eu conheço que foi passando aqui. A vovó Fofuxa entrou. Eu li Felipe, eu pensei que era aquele youtuber. Aí eu olhei assim, sabe, Felipe? Aí eu olhei assim. Pois tá todo mundo aqui. Muito obrigada, gente. Todo mundo sinta Sejam sua mensagem bem-vindos mais desejada. uma vez. Obrigada pela presença. Perguntem, podem Podem perguntar. perguntar, aproveita. Eu estou nervosa, Hoje mas é a hora que vou. Eu disse a ela, para responder pergunta, porque sempre, como a gente divulga bastante, né, os livros dela, não só os dela, mas outros autores, mas o dela, como a gente tem coleção toda, a gente divulga bastante. E eu sou apaixonada pelo projeto de Histórias para Ensinar, que o que é que ela faz? Me corrige, Fátima, são 3 livros, ela doa um. Mas eu sei, né, aqui para nós, que ela termina não doando um, ela doa mais de um. O projeto, o que acontece? Eu comecei a publicar livros, para quem não sabe, para poder dar andamento ao projeto, porque antes era um projeto territorialista, né? Era na sala, depois ele foi para a escola, depois ele foi para a comunidade, depois ele se tornou na minha cidade, depois ele foi para Brasília, depois ele foi para o entorno, e aí ele está no Brasil inteiro. E o que ele faz hoje? Eu costumo dizer que o projeto ele é uma ponte entre aquele que precisa de ajuda, não importa qual tipo de ajuda, e aquele que pode ajudar. Então, é isso que é o projeto hoje. E como é que o projeto funciona? Ele funciona com... Você já viu que eu sou inquieta, né? Eu fico assim, sou igual menino. O projeto ele funciona com o workshop que eu ministro, palestras, oratórias e tudo. Com a pandemia, ele nunca teve ajuda do governo, ele nunca teve ajuda de empresário, nada. Então, ele sempre se manteve sozinho. E sempre a gente fez o que deu. Sozinho no sentido assim, eu sempre vou explicar, sozinho no sentido de que é o projeto e os voluntários. São sempre essas pessoas, tá? Não, o projeto não vai existir se não tiver voluntários. Então, o tempo inteiro eu preciso falar isso. E aí, então com a pandemia, na pandemia, você sabe disso, o ano passado você estava conosco, nós doamos, em média, acho que a Ed não sabe direitinho, mas eu acredito que foram 800 e poucos livros. Isso contabilizados, fora o que nós não contabilizamos. E o normal nós íamos para as feiras literárias, íamos para fazer o encontro com a escritora nas escolas, aniversários, né, que os pais compram os livros e eu vou. Quando é da Sofia, ainda vai eu e a Edna, e dependendo se a Sofia estiver bem, ainda vai a Sofia. Então, assim, todos esses eventos que nós fazemos, eu colocar sociais, são justamente para arrecadar verba para que o projeto funcione, entendeu? Então, e cada 3 livros que nós vendemos, antes eram 2 livros, mas como nós não trabalhamos para arrecadar no ano passado e só saiu, porque foi o ano que nós mais atendemos crianças. E outra coisa, hoje o projeto, a base do projeto é atendimento, conselho tutelar, abrigos, crianças vítimas de abuso e violência. Então, isso aí, igrejas que precisam, entendeu? Então, eles ligam, um abrigo liga e fala assim, a gente está precisando disso. O projeto vai correr atrás para conseguir.
né? Então, o projeto não tem hoje condição para manter. Nós tínhamos um estoque enorme, mas a gente, até as cestas básicas que ficavam em estoque, para a gente não está vindo mais. Porque as pessoas que compravam... Então, a gente pedia tanto que a gente até parou esse ano, agora no final do semestre, a gente parou de pedir, porque eu me senti com vergonha de pedir o tempo inteiro. E as pessoas conhecem o projeto, então eu me senti muito, muito triste, muito envergonhada de ter que estar pedindo e ver que o retorno das pessoas não tava tendo. Eu acho que eu até comentei isso com você. Foi. Então, assim, o projeto, eu preciso vender livros para poder doar livros e para poder fazer toda essa ação social, porque a gente alimenta aqui na porta do projeto, nós temos, acho que em média, 9 a 10 gatos, entendeu? Que vão abandonando, vão aparecendo, então a gente pega esses gatos, leva para castração, dá medicação e solta de novo, porque se não consegue adoção, a gente tem que soltar, não tem mais o local, né? E aí, antes funcionava lá na chácara do meu pai, nas terras do meu pai. Que agora eu não estou lá mais. É um outro, em Goiás, eu moro em Brasília, mas é do outro lado, então ficava muito difícil para ir e voltar com a pandemia. Então, mais ou menos isso, os livros são para isso. E aí, a Edna briga muito, porque eu não dou um a cada 3, eu dou um a cada 1. Então, assim, livro ele tem que ir, ele tem vida própria. E eu não vou dizer para uma criança que eu não posso doar aquele livro para ela. Entendeu? Eu tenho que... Não, eu vou esperar você perguntar, mas é porque eu vou atravessando tudo. Entendeu? Mas é isso, eu dou mesmo. Se eu tiver condições, se eu falar, eu não tenho, o projeto não tem como doar, é porque a gente não tem mesmo. E hoje eu não estou podendo doar nem para... Assim, eu não dou para ninguém da minha família. Porque eu acho que se eu dou para um filho, esses livros novos meus filhos compraram. Porque eu falei assim, ó, se eu doar para vocês, eu estou tirando o direito de uma criança de um hospital, né? E agora eu vou falar, que eu não sei se você vai perguntar, mas a gente dá campanha. Pode falar? Pode, eu ia perguntar, mas Então pode pergunta. falar. Não, então pergunta. Vou escrever porque eu vou falando. Ó, agora deixa eu dizer só uma coisa. Esse livro aqui, Sofia também, e Davi o Lixo no Mar. Quer dizer, cada um tem algo que a gente possa tirar, mas esse aqui eu acho que ele devia ser um paradidático escolar. Eu acho. Assim, Ele não é é um porque ele é livro super queridinho, mas pedagogo. é porque ele traz muita mensagem, porque eu não quero dar muito spoiler. Eu mostro assim um pouquinho assim de respeito, né? Porque cada gato tem seu jeito, cada gato tem. Então, assim, é uma forma tão lúdica que poderia ser trabalhado em forma de brincadeira, fazer vozes diferentes de gato, como eu faço aqui, a gente faz aqui, cada um faz uma voz e entra na brincadeira, né? De imitar os gatos e o jeitinho de cada gato. Então, eu acho que o livro também pode ser um brinquedo. Eu também Eu acho. vejo o livro como uma forma de brincadeira e até de se conectar com seu filho. Porque Eu nesse também acho. mundo que a gente tem de correria, de pandemia mesmo, tá todo mundo isolado, tá todo mundo... Eu sei que tá passando, mas eu acho o livro a melhor forma de criar uma conexão ali, uma conversa, um pensar. É, Eu tenho, quem não sabe, né, Naninha tem um irmão de 14 anos, e ele também participa das leituras, ele conhece os livros, então, assim, e a gente vai vendo quem sabe cada um. Ó, apareceu ele aqui, ó. Não, oi, não, atenção, não. não vi você Apareceu. não. Oi. Ele não gosta de aparecer, notório, né? Mas Notório. ele lê com a gente, ele dá a opinião dele, ele dá o pensamento dele, então ele se envolve todo mundo. Hum. Tá ouvindo agora? Pronto, aí Tô. vamos voltar para a pergunta do projeto. Qual é a campanha, né, a próxima campanha ou a campanha atual
do projeto Histórias para Ensinar. Porque como ela explicou, né, gente, cada vez ela faz uma campanha de doação de livros para ou uma área, um hospital, uma cidade, onde é difícil chegar à leitura, uma comunidade que é difícil chegar à leitura. Aí agora divulga para a gente, conta aí sobre a nova campanha do projeto Histórias para Ensinar. Então, é exatamente isso. Nós começamos essa campanha, era para ter feito o ano que passado. E aí não deu. Então nós mudamos, e aí no ano passado nós liberamos livro para todo mundo que pediu. E nós levamos livro para os abrigos, para as creches, né? E enviamos para todas as professores que estiveram em contato conosco, e crianças que fazem live, crianças que estão no Instagram. Nós enviamos livro para todo mundo, para brasileiros fora do país também. Pela contagem, foram 21 países que foram livros o ano passado. E aí, quando foi esse ano, que é o ano de 2021, nós começamos a campanha do livro Davi o Lixo no Mar, que é a campanha Ajude a Salvar os Oceanos. Nós não tivemos isso, é isso aí. Nós começamos essa campanha, foi o lançamento do livro no final do ano. Olha a ilustração, como é linda. Davi o Lixo no Mar. Então, nós fizemos essa campanha que é a conscientização de que o mar começa no bueiro da sua rua. O mar começa na sua casa, na porta da sua casa. Porque a história é sobre o mar. Mas o rio, ele vai bater no mar. Toda a água corre para o mar. Né? E existe o lixo, e os nossos rios estão sendo poluídos, nossos mares também. Então, esse livro, nós começamos a campanha dele esse ano, mas ainda as aulas não estavam tudo online, então nós contamos histórias, atendemos professoras, doamos livros, fizemos todo esse trabalho de conscientização. Porém, foi um ano ímpar também. Então, o que nós fizemos? Nós estendemos Davi o Lixo no Mar para o 2022, porque teria que acabar agora, porque o nosso ano começa em agosto e termina em agosto, mas nós estendemos, porque o primeiro ano não conta. Então, a gente teve uma reunião aqui com a diretoria, e aí a ideia foi essa, né, que estendeu de agosto desse ano até agosto do ano que vem. O ano que vem a gente vai continuar falando, até porque a gente precisa falar muito sobre isso. E aí a gente começou a campanha, que teria que começar mesmo esse ano, que é a campanha dos hospitais Amigos da Criança. Então, a princípio, nós vamos doar, a lista, eu não sei onde é que está essa lista, mas a princípio nós vamos doar 20 livros para cada hospital infantil do câncer. E se na cidade não tem um hospital, se o hospital não tem a sala de leitura, a gente pega esse livro e leva para um núcleo de atendimento, como Fortaleza, por exemplo, Salvador, o Hospital da Amigo da Criança, mas as crianças ficam no NACE, Núcleo de Apoio ao Combate ao Câncer Infantil. Então, a criança vai para o hospital e trata no NACE. Então, nós não doamos o livro para o hospital diretamente, nós deixamos no NACE e para que o NACE trabalhasse esse livro e as crianças tivessem acesso aos livros, entendeu? Então, agora, então nós estamos com essas duas campanhas. A princípio é esse, então, doar 20 livros para cada. O próximo livro que a gente precisa enviar é exatamente os livros que era para a gente doar. A Edna foi para o Hospital de Barretos, né? Ela não está lá? Mas a gente não tem livro para doar. A gente, Fátima, mas você tem os livros aí, você podia doar. Sim, mas como é que depois eu vou cobrir o buraco do livro? Como que vai ser isso? Então, a gente está andando passos pequenininhos mesmo, de formiga, entendeu? Esse mês a gente conseguiu doar, agora final do mês de outubro, novembro, nós doamos para o 4º hospital que tinha. Foi para o quarto hospital, que foi o hospital de Goiânia. Então, nós conseguimos doar os livros, porque não é só o livro. É o livro, é o frete,
né? Então, Questão gráfica, né, eles não Fátima? querem, Assim, às isso é vezes, curso. deixa eu só olhar aqui, eu pegar aqui só para te falar direitinho. Foi para o NASCE, em Salvador, foram doados 20 livros. Hospital do Câncer de Brasília, José Alencar, foram doados 20 livros, já são 40 livros. No hospital... Sistema... Foi doado para o programa da Mala do Livro, que eu sou voluntária, mas foi para o sistema. Esses foram 20 livros, então foram alcançadas 20 malas que foram para comunidades carentes em torno de Brasília, porque é uma mala, é uma caixa, é uma mala, e essa mala vai com vários livros, e aí esses livros vão para casa, uma casa determinada, e essa casa, ela vai distribuindo os livros na comunidade carente. A minha casa tem uma biblioteca permanente da Mala do Livro, entendeu? Então, foi doado para eles. E deixa eu ver isso aqui para quem? Para a Biblioteca Nacional. E esse termo de doação foi para a Biblioteca Pública Municipal Bernardo Guimarães e Uberaba. Então, você conta que são 3, 4, são 5 instituições, graças a Deus, entregue. São 6, que até o de Goiânia que não está aqui. Já de agosto para cá, né? Então, graças a Deus que tá andando, tá andando. Eu fico tão feliz quando eu posso chegar num hospital ou chegar em algum lugar e deixar os livros e contar as histórias e falar com as crianças. Então, assim, fico muito feliz. O termo de doação é esse, tá? E levar, né, a história, porque assim, é gostoso. Uma criança que está no hospital, dá aquele, né, assim, tira o foco daquele sofrimento, daquela situação. Obrigada, Josélia! É lindo mesmo, por isso que a gente fez questão de trazer. Essa live demorou um pouquinho, a gente foi, né, ajustando o tempo. Mas e o pior é que já está quase acabando. E tinha tanta coisa ainda para perguntar. Então, vamos rápido. Vamos lá. Uma das perguntas você já respondeu, que é questão de patrocínio, se o projeto tinha algum patrocínio. Perguntaram não tem, mas a gente está aberto, viu, para parcerias e patrocínios. Por favor, por favor, por favor. Empresas, né? Empresas, vamos por lá. Favor. Pessoal de Recife, estou doida para ir aí conhecer a Nandinha pessoalmente. Escolas, para ir contar histórias e aí pessoalmente fazer algum trabalho social aí. Eu estou muito, muito, com muita vontade. Falei aqui, pronto, deixa eu voltar aqui para as perguntas. Tem muita pergunta, não sei se vai dar tudo não. Depois, qualquer coisa, a gente bota a parte 2. Tá. Não. Mas ele não derruba mais, não. Ele não derruba, não? Não, não derruba mais, não. Derruba mais, não. É como faz um tempo que a gente não faz live, eu fico morrendo de medo, né? Não derruba mais, não. Agora, o Instagram agora fica até 3 horas. Então dá tempo. Vamos lá, se cair a gente entra volta. Mas vamos... a pergunta foi sobre Davi e o lixo no mar. É porque eu estou aproveitando o gancho do teu contexto e contextualizando as perguntas aqui. Foi a pergunta do seguidor da gente, João, né? Ele perguntou se a história foi inspirada no Davi ou foi realmente a ideia do Davi. Para quem não sabe, né, Davi é uma criança que é o protagonista do livro. Tem uma live dele aqui no nosso IG. Ele, a Fátima e a Nandinha, que é a coisa mais fofa desse mundo. E eu acho que tem uma pergunta aqui, não tem não. Que as perguntas estão, os comentários estão tão rápidos que eu não sei se eu passei alguma pergunta. Qualquer coisa vocês botem de novo, tá? Eu agradeço. Ele perguntou, né, Davi, se a história é inspirada em Davi ou se é realmente o desejo de Davi. Eu já sei a resposta, mas eu vou... Então, a história é as duas coisas. A história aconteceu com Davi e o pedido do livro foi uma ordem do Davi. Então,
ele viu um vídeo que tem no nosso canal, o nosso canal chama Espaço Candor. Ele viu um vídeo lá que eu gravei quando eu estive em Salvador, não dessa vez, mas de outras vezes. E eu vi muito lixo no mar, eu me deparei com muito lixo no mar. E aí foi um choque muito grande, isso mexeu muito comigo. E eu gravei um vídeo, eu estava até chorando. E o Davi viu esse vídeo, ele nunca tinha tomado conhecimento. Ele era pequenininho, ele tinha 4 anos, 3 para 4 anos. Mas acabou que ele viu esse vídeo, e viu de novo, que essas crianças de hoje, né? Ele com 3 anos, ele sabia mais coisa do que eu. E aí ele ficou muito, assim, amargurado com isso. E um tempo depois, ele sonhou, né? Que ele foi tomar banho no mar e só tinha lixo no mar. E isso ficou muito pesado para ele. E aí ele falou para mim assim, com 4 para 5 anos, no 4 anos, ele falou assim, tia Fátima, eu quero que você faça um livro para que ninguém jogue lixo nos oceanos. Aí eu falei, tá bom. Mas eu enrolei o Davi. Aí passou de novo. Isso. Aí ele ficou me cobrando. Que ele é uma fofura. No Natal ele me cobrou isso de novo. Cadê meu livro? Eu falei, eu vou fazer seu livro. Aí eu falei, como é que você quer seu livro? Ele falou assim, eu quero que as pessoas não joguem lixo nos oceanos. Mas eu não tinha o que fazer do livro, né? Eu não tinha uma história, eu conto histórias reais. Entendeu? Aí eu não queria falar de um livro diretamente do lixo dos oceanos. Um belo dia, o Davi tem um pesadelo, já quase de manhã, e aí ele me deu, então, o que eu precisava para contar a história. E aí minha irmã me liga depois e fala, que ele é meu sobrinho. Ele fala, olha, o Davi, você é doido, você deixou o Davi ficar vendo o vídeo, e o Davi agora só fala nisso, o Davi fica brigando, o Davi acha que todo o mar vai acabar. Ele acordou de noite achando que o mar ia acabar, não sei o quê. E aí eu falei assim, agora eu já sei o que eu vou falar. Aí eu perguntei, ela me contou a história e ele depois me contou o que ele havia sonhado. Aí ele falou para mim assim, você vai fazer meu livro? Toda hora eu peço para você fazer meu livro. Eu falei, não, eu vou fazer seu livro. E aí com essa história eu fui estudar sobre a situação nos oceanos e vi a condição que está, né? Porque são 5 ilhas. São 5 ilhas de plástico que nós temos no oceano. E muito lixo, muito lixo. Então, assim, se fizer só uma live comigo para falar sobre o lixo nos oceanos, eu vou falar muito tempo. E me dá muita raiva de saber que todo esse lixo que está no oceano foi o ser humano que jogou. E pior, foram adultos. Entendeu? E se a criança joga é porque ela teve o exemplo de uma pessoa maior. E é como quando eu saio aqui e vejo as pessoas que fazem obra em casa e jogam lixo da construção debaixo de uma árvore. Eu tenho vontade de trucidar essa pessoa. Porque, assim, eu sou muito condescendente com as crianças. Mas com os adultos me falta paciência. Porque eles, sabe, me falta. Não tem o porquê você jogar um lixo no mar. O adulto esquece que a atitude é mais importante do que a fala. Exatamente, porque você fala, não faz isso, mas aí você faz. Pior. Por exemplo, você chega, porque eu já sei, eu conheço gente que faz isso, não joga o lixo pela janela. Mas joga. Mas aí, fala pra criança, mas aí joga, a criança vê, é o teu exemplo. É o exemplo. Aí o que eu acho legal de Davi o lixo no mar, não sei se dá para ver. Tem algumas informações e tem uma partezinha que tem um QR Code aqui, você escaneia. Aí eu não vou dizer o que é que vem, porque eu vou deixar vocês na curiosidade, o que é que vocês vão ver aqui. Né? Para comprar o livro, além de ajudar o projeto, tá levando uma ótima literatura para casa. E aí, outra coisa, eu quero aproveitar e dizer o seguinte, gente, a intenção do livro é ir nas escolas, ir nos locais, falar sobre o tema do livro. Então, nós temos 2 coisas muito importantes. O projeto, porque a gente está doando o livro, mas ir lá também e falar sobre o livro. Então, entendeu? Não é a escola adotar o livro e vai trabalhar o livro e pronto. Não, a escola adotou o livro. Se ela quiser, ela vai entrar em contato comigo, a gente vai marcar e eu vou na escola e eu vou conversar com os alunos e a gente vai fazer um projeto e se precisar envolver toda a comunidade escolar, a gente vai envolver, porque é essa a intenção do livro, principalmente do Davi. Porque ele fala, compre meu livro,
Mas ele acha que na cabecinha dele, na cabeça dele, ele acha que se a pessoa comprar o livro, ele vai parar de jogar lixo e vai realmente salvar os oceanos. Entendeu? Ele vê tudo. Ele vê tudo que está acontecendo, a quantidade de lixo, e isso às vezes eu fico pensando, poxa, ele só tem hoje 6 aninhos, né? Então, e os adultos têm capacidade que fala assim, mas eu não sabia. Eu não sabia. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe, porque existe essa quantidade de lixo. E que o oceano começa no bueiro da minha casa, entendeu? No bueiro da minha rua. Eu mesmo já tive aqui na minha comunidade, aqui na minha rua, pessoas que entupiam o bueiro, porque disse que saía rápido. Aí eu ia lá, mandava desentupir, e a gente teve discussão, e eu falei para ele, se você entupir de novo, eu vou chamar a polícia, vou mandar ele prender, que isso aqui não é seu. Isso aqui é da comunidade. Então, assim, a gente precisa educar as pessoas, porque elas não... elas acham... Eu não sei se é simplicidade, eu não sei se é descaso com o planeta, mas nosso planeta, ele é finito. Ele é finito, né? Ele não é um planeta infinito, ele é finito. E as pessoas não entendem. Mas vamos lá, se a gente senão eu fico... vai se acabar. Que mexe muito comigo esse. Aí você... A gente já falou de bullying, né? Questão social, questão de respeito, ética, meio ambiente. Né? Meio ambiente. E o queridinho de Nanda, é que Nanda ela hoje tá meio... Teve uma crise alérgica, ela tá meio molinha. Ela disse, mamãe, eu vou ficar ali no cantinho. Aí já riu. Mas esse aqui é o queridinho dela. É o xodózinho. Guardado aqui as 7 chaves. É Ana Flor. Ana Flor também é inspirado numa pessoa que existe, né? Ela até fez uma live. Quem tiver curiosidade, tem uma live no Instagram dela que ela falou com todas as pessoas que inspiraram os livros. Então é bem interessante para você conhecer um pouquinho mais da obra e das histórias. Ele é assim, a parte gráfica dele é linda. Linda, 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 linda. O colorido chama atenção. E como a Nandinha falou no início, né? Ele tem também a versão para o inglês. Quem está aprendendo inglês já pode treinar no português e no inglês. Os livros dela, a grande maioria tem inglês e tem espanhol também agora. Espanhol, Dá para ver, né? Tem um coraçãozinho aqui, ó, português e espanhol. Aí vamos lá, Ana Flor. Ana Flor é uma história de amor. Não tem muito o que dizer. A Ana é uma pessoa assim... É igual a Edna, mas a Sofia. Igual a Clarice, que é a primeira personagem do livro. Que a Clarice, ela existe de verdade também. E cada um com a sua história marcante. A Ana é uma história de adoção. E para mim, é a maior expressão de amor, a expressão mais pura de amor é a adoção. Quando você adota uma criança e você é capaz de amar essa criança como se fosse sua, e você dá um rumo, um caminho, olha lá a família da Ana. É uma família linda. Você, quando é capaz disso, você tem uma expressão de amor muito grande. E o mundo precisa disso. E eu tenho isso dentro da minha casa. Meus pais, eles adotaram não, passaram pela casa do meu pai muitas pessoas. E nós tivemos, assim, eu digo que eu tenho 9 irmãos adotivos, que foram adolescentes, que vieram, crianças. Esses 2 que eu falei aí, eles vieram para minha... Quando eu nasci, eles já estavam dentro da minha casa. Então, assim, na somatória foram 9 filhos de coração. E fora mais uma quantidade enorme que passou. Então, eu acho que essa ação social que eu vivo nela é bem de um... A casa do meu pai e da minha mãe era quase um albergue, sabe? Todo mundo que chegava, dormia, comia. E eu acho isso uma expressão de amor muito grande. Essa capacidade de dar amor e não precisar, e não se apegar. Deixa aí, vai, né? Eu custei entender muito isso, mas para mim, o Ana Flor, eu vou dizer sempre, é uma história de amor. E o detalhe desse livro é que ele é todo inspirado em 2 coisas.
casa da Ana, porque a casa da Ana é assim. Eu tinha um vídeo que eu tinha que mostrava, mas essa semana eu vou lá de novo, porque eu acho que muita gente já me perguntou isso. É a casa da Ana, isso aí, é a casa da Ana. E eu vou lá gravar um vídeo para mostrar para as pessoas a casa da Ana. Esse livro custou muito a ser enganjado aqui no Brasil, porque ele tá fora dos padrões do livro de literatura. A quantidade de desenho, é muito colorido, então algumas pessoas achavam que ele era diferente demais, exatamente. E aí, eu sempre digo que ele é nos moldes da crença da Ana. A Ana, ela tem a crença indiana, ela acredita muito na situação da gratidão, de muitas coisas que eu também acredito, mas então, como é uma homenagem, todos os meus livros contam histórias reais e são homenagem aos personagens, na verdade. Então, eu digo, eu quis respeitar isso na Ana. Eu quis respeitar a crença dela, a casa dela, a vida dela, porque dos livros que eu tenho, é o livro mais pessoal, foi o primeiro livro, assim, tem o da Sofia, que a gente foca muito na força e na coragem da Sofia, na capacidade de resiliência da Sofia, que é uma pequenininha, 3 anos, hoje ela está com 4, mas principalmente também na capacidade da Edna de fazer com que a Sofia ande para frente. Então, eu digo que, eu sempre vou dizer que a pitada de Sofia, a Sofia é o que a Edna faz dela, entendeu? Porque se a Edna fosse fraca, a Sofia não estava viva. E eu, como meu companheiro de perto, então isso é um exemplo, e eu tenho assim, um orgulho muito grande, uma gratidão muito grande da Edna me permitir ter contado essa história com todos os meus personagens e fazer parte da vida da Sofia. E o da Ana, eu fiz o livro desse jeito, eu já não tenho tanta liberdade, não participo da vida da Ana, mas eu quis expressar toda a vida e o amor, porque assim, se você dá uma oportunidade para uma criança, ela pode se tornar uma pessoa muito melhor. Foi o que aconteceu com a Ana. Por isso que eu digo que Ana Fulô é uma história de amor, e é realmente uma história de amor, entendeu? Então, são essas 2 características do livro que eu sempre vou dizer, mas eu vou lá, eu estou devendo esse vídeo, mas eu vou lá fazer esse vídeo com a Ana. É verdade, Vento Literário, é a personalidade do livro. E cada livro dela tem realmente, você nota que assim, a ilustração, ela é bem cara da história, bem, de fato, a cara daquele livro. Por mais que todos eles tenham ilustrações fortes, mas cada um tem um jeitinho, né? Uhum. Aí, a minha pergunta você participa da escrita, a gente sabe, né? Você é autora. E participa da ilustração também. Fica lá de olho na ilustração para ver se está do jeitinho que você imaginou, que você idealizou. Como é que é essa relação, assim, história e ilustração? Olha, eu participo de todas as etapas do meu livro, porque quando eu resolvo publicar uma história, eu já tenho em mente tudo o que eu quero. Assim, quando eu começo a escrever uma história, o processo de uma história é muito longo, né? Com exceção que eu falo assim, eu tinha 3 livros de Todos os Gatos. Gente, eu tinha os livros esboçados. Eu já sabia o que eu ia escrever, entendeu? Tava lá o rascunho, mas o processo até chegar no livro é praticamente 1 ano, entendeu? Até que e aí eu tenho histórias que estão guardadas aí. Eu tenho uma história que tem 10 anos que eu estou escrevendo essa história. Entendeu? E toda vez que eu pego para ler, eu falo que não tá boa, eu não consigo terminar o livro. Então, assim, eu participo de todo o processo do livro. Mesmo de que os ilustradores que estão mais perto de mim, quanto os que estão mais longe. O único ilustrador, assim, que eu fiquei mais de longe um pouquinho foi o da Laura, que o do Davi, e esse último que a gente fez. Mas, assim, mesmo assim, a gente vai conversando muito, porque a Laura conversa muito, né? Com a gente, então ela deixa muita vontade, então eu participo de tudo mesmo. Da escrita, da ilustração, da formatação do livro, da diagramação do livro. É um estresse total. Quando eu vou fazer o livro, eu fico 1 mês para esse livro ficar pronto. Quando eu falo assim, eu vou fazer o livro, até ele rodar, eu ainda estou com o coração na mão, assim, estressada, assim.
porque eu quero que seja... É assim, o que você for fazer não precisa sair perfeito, mas você tem que fazer o seu melhor, né? Então eu quero Isso. que a criança pegue o livro e fale assim, nossa, igual eu E fazia. assim, a ilustração, ela é o primeiro, né? Você abriu a página delicada. Então, Uhum, assim, poxa vida, essa ilustração tem que realmente trazer a mensagem do que vai estar escrito, tem que condizer, é verdade. né? E isso é muito presente nos teus livros. Ah, que bom. A criança dá aquela primeira olhada, especialmente os que estão em fase de aprender, de começar a manusear o livro, a ilustração, ela está bem, assim, correlacionada. A grande maioria dos livros apresenta, Eu mas queria os só teus é muito bom. voltar um pouquinho. O livro Uhum. Todos os Gatos, que é o que todo mundo ama, eu queria deixar registrado que esse livro foi desenhado a lápis, ele foi pintado a lápis pelo meu sobrinho. Foi o primeiro livro, o meu sobrinho, Dinho Cortez, ele é meu sobrinho e ele é Ó, um tatuador. É, exatamente, ele é todo a lápis. E eu queria mostrar o Dinho aqui, ó, ele para vocês, para quem não viu ainda, conhece, o Dinho. E ele sim, ele é um amor de pessoa. Eu sou muito, 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 muito grata a ele. Assim, toda vez que eu estou com ele, eu, eu agradeço de montão. Ele fica até sem graça. Era para o Dinho fazer toda a coleção, todos os gatos, mas o Dinho ele viajou, ele foi embora. E aí foi tomado outro rumo e a gente não sei como é que vai ser isso aí. Mas eu quero deixar registrado que o Dinho Cortez tem um site dele também, no Facebook OD Cortez. Eu quero deixar, Dinho, muito, muito obrigada, viu? Toda vez que eu tiver, eu vou te agradecer. Tá bem no fundo do meu coração aqui. e nós também, né? Vem ilustrações lindas assim, É, que é lindo mesmo, ele é tudo feito a lápis, ó. Vou me tô mostrar, pintada porque eu não lá. quero mostrar muito para deixar a curiosidade no ar. É, E os últimos livros, né? Que é O Menino que Decidiu Vencer, Nanda gostou muito desse. E esse aqui é super divertido. Sambi Sambinho, o cientista maluquinho. eu Né? vou. Esse aqui eu achei ele, assim, super divertido de ler. Bem gostosinho de ler. É, Como a gente falou no início, né? Todos são histórias baseadas em pessoas que existem, né? Pessoas uhum, reais de carne e osso, como todos nós. E sempre ela vai colocando um foco em uma área diferente. Eu acho que é a veia dela, professora, que pulsa assim, né? é. E ela vai tomando vários caminhos. Eu acho que Então, vai tomando forma dentro de mim, assim. Eu digo que a história. Outro dia eu fiz uma live também, aí me perguntaram isso, eu falei assim: como é que isso nasce? A história nasce. Eu falei: gente, ela vai tomando forma dentro de mim. Ela vai, igual os desenhos animados, ela vai crescendo dentro de mim, assim, sabe? A história vai crescendo. E vai crescendo e vai ficando do tamanho do meu corpo e vai crescendo, eu tenho que pôr ela para fora. Então, eu tenho até uma história contando isso, uma história infantil que é o monstro da história, que é a história que quer, uma história que quer sair, e aí eu não quero contar, e ela fica tomando forma de mim, ela fica falando dentro de mim, não me deixa dormir, não me deixa comer, não me deixa fazer nada. Aí eu tenho que escrever a história, então não tem jeito. Aí ela que mesmo que tem a personalidade dela. aí pergunta da charada Sofia. Sofia Sossô, minha estudante, linda e maravilhosa, ela perguntou o seguinte: de todos os livros, qual foi o mais difícil de escrever, de retratar, né? A história dessas pessoas. Qual Foi, foi o mais difícil, assim? foi o do Santiago, o menino que decidiu vencer. Essa foi a história mais difícil que eu senti, foi muito difícil escrever essa história. Quando ele me contou a história, eu achei muito linda a capacidade dele de resiliência,
de vencer na vida, o amor dele pelo trabalho, pelo estudo, pela família, e principalmente a fé dele. A fé dele, assim, quando eu conheci a fé dele, move realmente. O amor que ele tem pelos filhos e a fé que ele tem, assim, precisava ser contada. Mas eu achei muito difícil retratar essa história. É colorido também, mas você já vê que a identidade visual já muda, né? Então, por isso que eu falei da questão gráfica da coleção dela, que ela vai muito no foco, ó. Mas não vou dar muito spoiler, não, mas esse aqui, Esse a aí história é forte, viu? é muito É uma forte. história E aí eu tinha que muito bonita, muito forte e, assim, pode inspirar muita gente. exatamente. A intenção que eu Eu quero vejo mostrar muita com esse gente nesse livro, aqui. eu quero mostrar aí com esse livro que você, por mais pobre que você seja financeiramente, você pode ser muito rico interiormente. E que a sociedade tem que acabar com essa pessoa que mora em periferia, pessoa que mora em bairros mais afastados, no interior, que são pessoas que não têm um futuro. Não é isso, sabe? Ou que a pessoa é menos inteligente do que aquele que mora numa mansão, porque eu ando muito nesse país e vejo que as pessoas ainda existem esses preconceitos velados. E eu quero mostrar o seguinte, que ele não aceitou isso, ele viu o que estava acontecendo e ele resolveu vencer. Exatamente. Ele resolveu vencer. É a história dele. E mais bonito é o que ele fala no início do livro, que a gente não vai ler. Isso. É a mensagem que ele deixa. Então, assim, e eu precisava contar essa história de superação sem fazer apologia ao trabalho infantil. Então, eu achei muito difícil, porque ele não foi explorado. Ele estudava, ele fazia as coisas, e é uma história real, entendeu? Porque hoje você não pode falar porque tudo é apologia ao trabalho infantil, e não é, porque eu também trabalhava, eu acho que você também, muita gente, então eu não faço apologia ao trabalho infantil, mas a gente precisa, o pobre, filho de pobre, de marré, 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 ele precisa trabalhar. Entendeu? Ele não pode viver da caridade do governo. E não vivem. A família, eu conheço muita família com que pai e mãe não têm condições, mas tem dignidade. O meu pai não era rico, mas tinha dignidade. E trabalhar traz dignidade para você. Então, assim, ele começou muito cedo e eu não podia fazer apologia ao trabalho infantil, mas eu precisava contar a história. E que, para mim, para cada livro eu faço sei lá, dou uma frase, faço alguma coisa que nasce no meu coração. E para mim, o menino que decidiu vencer, ele esqueci o que eu ia te dizer. Assim, é uma história de coragem, de força, de fé, de coragem. Porque diante de tudo, família, diante de tudo que ele teve para não dar certo, ele tinha a fé dele. Então, é a história de todo brasileiro, filho de nordestino. É a minha história, que sou filha de nordestino. É a história do meu pai, que é filho de nordestino. É a história dele, da família dele. É a história de todos os candangos que vieram construir a capital do Brasil, porque todo mundo largou o Nordeste para vir, entendeu? Então, São Paulo é a história da maioria dos paulistas, entendeu? Então, assim, é a história de todo nordestino que precisou sair da sua terra querida e amada e ir para uma cidade grande, enfrentar todo o preconceito, todo o que já era bullying naquela época, mas não tinha nome, e todo o sofrimento e toda a dor para dar uma vida mais digna para os seus filhos. Então, para mim, a história mais difícil que eu fiz foi essa daí. E você já respondeu uma das perguntas que eu ia fazer. Se você recebeu... Todos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, Gil. Boa noite, que entrou um bocado. Boa agora noite, gente. Meu Deus. Tem gente aqui. Ah, a Sofia entrou. Muito bem-vindos. Oi, Edna. Já falamos muito de você, viu? Fica aí, né? Ela deu um oi aí. Já falamos da Sofia, eu sou fã da Sofia. E falamos da Edna também, né? Falamos mal da Edna, foi?
Exatamente. Mas a Sofia é muito fofa, viu, Edna? Se deixar, eu boto num potinho e trago pra cá, pra ela ficar aqui, na minha estante. Hum, Ela é muito fofa. É, Davi também é outro. Se deixar, bota aqui. A live, que é uma live de explodir fofurômetro, vai lá nas lives de Nandinha e vê a live Nandinha e Davi, o lixo no mar. é É, mesmo. eles falando do livro, eles dois falando do livro, é a coisa mais fofa desse mundo. E tem lá no É de YouTube explodir também, no nosso canal, eu coloquei lá, no canal do isso. YouTube. Aí Nanda, tá de explodir o fofurômetro, porque são as coisas mais fofas desse mundo. E Nanda tava mais menorzinha, que tava uma fofura só. Eu ia perguntar eu sobre isso. Se falei que você ela estava em recebeu. Barretos, ela está em Bauru, viu? Aí, tá em Bauru. Em Bauru. Bem-vinda, Edna. Ela está em Pudesse, eu botar Bauru aqui um com o pouquinho. centrinho da Sofia. Nós já falamos tão mal de você, Ed, que você nem imagina. Você não vai Oh, embora, não, para você trabalhar, viu? Ela não pode olha, sair de Edna, casa. olha. Ela não pode sair de... Eu vou contar um segredo. Ela não pode sair de casa por causa da Sofia. Ela não sai. Mas eu ponho tanto serviço para ela fazer, as coisas que quando ela não tá, eu tenho que fazer. Então, é fazer correção de livro, é fazer não sei o quê. E aí, quando ela tá, ela vai descansar. Quando ela vai para Bauru, pro hospital com a Sofia, ela descansa. Ó, aí eu já ia perguntar sobre o livro, né? Se você recebeu críticas com relação à questão do trabalho infantil. Aí você Não, meio que já me respondeu, né? não recebi não, porque da forma como que eu escrevi, tá bem claro. Tá bem claro, já fez a cirurgia, tá linda lá. Obrigada, graças a Deus. Obrigada, viu? Obrigada, Edna. Um cheiro em Sofia. Não é nem um beijo, é um cheiro, que é bem daqui, de Recife, assim. Vai de Pernambuco para aí, para Bauru. E eu não recebi porque é exatamente isso. Eu escrevi a história dele, entendeu? E falei só a verdade. Porque quando eu faço um livro infantil, eu não faço baseado em histórias reais. Eu conto a história real em prosa e verso de uma forma mais lúdica. Então, assim, por isso me deu trabalho. Eu tive que refazer muitas vezes para que não fizesse isso. Então, em nenhum momento, eu não sei se ainda ficou, se você viu alguma coisa, mas em nenhum momento eu fiz isso. Não, eu não vi. Eu Até falei porque mas, assim sempre se encontra, né, um ponto. E como ele começou a trabalhar criança, aí eu perguntei, mas assim, a forma que você trata, de fato, é uma forma bem lúdica, até porque ele continua estudando, ele não deixou as atividades de criança, né? Não não, deixou de viver, apesar de se determinar a ajudar os pais. E foi determinação dele, vontade exatamente. dele. E aí a gente não pode dizer o que ele fazia, mas eu deixo bem claro no livro que isso era feito no final de semana. Ele tinha que estudar a semana Isso, inteira. isso, E eu não isso, posso isso. contar tudo no livro, porque senão ninguém compra o livro. E também não posso falar tudo do livro, porque senão ninguém vai me chamar para falar do livro nas escolas, entendeu? Mas é mais ou menos isso aí, o caminho é mais ou menos isso aí. Mas é uma história linda de superação, determinação, família, É. tá? Quem, Fé, a fé. fé, Esse livro tem fé. umas partes da ilustração que foi eu quem fez a montagem. É todo especial esse livro. Tem Isso algumas que eu ia partes de perguntar. participação minha. Ela me contou que fez, mas ela não me contou quais foram. Vamos ver se Hashtag, você... Hashtag, algumas hashtag. páginas. Tem participação minha, né, em algumas páginas. Então, assim, foi um livro bem especial mesmo. Eu quero Aí você levar já isso. tem um layout diferente, né, dos Esse aí demais. foi Cada um eu. tem o seu, tem a sua pitadinha, né, de... É, Essa aqui foi tua? foi, Essa acertei? Essa foi, acertei? foi. Ah, mentira, não foi eu não, foi Nandinha que disse. Eu acho que foi essa, eu tô só replicando. Foi essa. Fui eu. Uma delas. Nandinha. Eu achei difícil, porque assim, elas estão muito. A gráfica, a questão gráfica está muito parecida, então ficou bem difícil. Aí Saber, né? Nandinha achou que era essa, tá vendo? Ela acertou.
Eu já... Quem sabe eu ainda vou vir com a surpresa de um livro todo ilustrado por mim. Quem sabe? Quem sabe? Olha. Mas conta pra gente, Eu viu? não tenho o que Vamos fazer, mais. né? Eu não tenho o que fazer, eu fico à toa para ficar inventando. Mas continue inventando histórias tão boas e gostosas de ler, que aproximam a gente de pessoas de verdade. Porque às vezes a gente pensa, pega uma história, né, um livro, e acha que aquilo é tão distante. É. Pronto, como a questão de Habitat de Sofia, para mim, era uma síndrome tão distante daqui. E não era, né? Exatamente. E me surpreendeu isso, porque aí eu fui começar a pesquisar, fui começar a ler um pouco mais, porque eu conhecia, eu sabia a existência, mas não sabia que estava tão pertinho, né, da gente. É verdade. E, infelizmente, o preconceito ainda existe, o preconceito é grande. E os teus livros, eles trazem essa coisa do incluir, da inclusão e de tornar as pessoas acessíveis, Ah, com sabe? certeza. Eu acho Principalmente. que a leitura, né, é uma coisa que a gente tem muito em comum, é tornar as pessoas acessíveis, É, que as pessoas possam ser mais abertas às outras, né, sem julgamento. é verdade. Aí vamos falar desse aqui, que é Esse muito gostosinho de ler. muito bom, gostosinho, né? Deixa eu ver aqui. Eu amei essa parte. Por que será? Por que Ah, por será? que será? Por que será? Por que será? Isso Para a quem não gente se deu aí, né? sabe, a minha formação é em exatas. Eu sou professora de matemática. Atualmente, eu sou coordenadora pedagógica da Escola Técnica Chico Science, né? Que tem alguns meninos aqui, o pessoal do fã-clube de Nanda, que estão aqui. E eu amo matemática. E quando eu vi essa página aqui, quando eu estava lendo Nandinha, aí eu fiquei encantada, né? É. Porque tipo representou a Os mim. Cadê professores os de meninos? matemática. A matemática é linda. O meu marido é professor de matemática também. A formação dele não é matemática. Eu não sei o que ele é, não. Ele é mestre em alguma coisa aí, mas eu sei que ele é professor de matemática também. Eu também, eu tenho a Ele é licenciado especialização em em química. física. Eu tenho especialização em ensino da matemática, porque eu gosto mesmo de estar no chão da sala de aula. Mas é muito interessante, ó. Aí vem a questão da ilustração que eu falei. Essa Que são ilustração é da Laura Mocelin, isso aí. e Que é cada um tem a personalidade, né? Sua personalidade. Aí vamos lá. Ó, que coisa mais linda. verdade. Vou mostrar muito não, só mostrar só para dar um gostinho de querer ler. O que você mais gostou de escrever aqui nesse livro? Que foi mais fácil, que foi mais difícil? Porque eu acho ele muito gostosinho de ler as rimas. Ele é bem... Assim, você vai lendo que nem vai sentindo. Então, esse livro nasceu na primeira live que eu fiz com o Alexandre. Eu convidei o Alexandre para fazer uma live comigo, para falar sobre a ciência para criança. E aí ele me contou na história, na primeira live, está até no meu canal, a primeira live nós conversamos, e esse aí, o Alexandre. E aí foi assim muito engraçada essa história, porque eu acabei de descobrir, nós nos descobrimos pelo Facebook e pelo grupo que nós somos primos, né? Ele convence e eu convenci. E Eu ia aí perguntar também, já responder minha pergunta. porque eu já falo logo, porque todo mundo, assim, quando vê, já pergunta logo. Por Então, conta do sobrenome aqui, ó. exatamente. Porque nós somos descendentes de italianos. Então, essa família Venz é uma só no mundo inteiro. Então, quando ele viu o Venz e eu vi o Vence, eu falei, opa. E aí nós conversamos, e aí ele me falou que era cientista e tudo. Aí eu falei, então, para eu te conhecer, para a gente se conhecer, eu quero fazer uma live com você.
E aí a gente fez essa live, ele me contou um pouco, ele contou a história dele na live. E quando eu desligo, no final da live, eu falei para ele assim, eu vou fazer um livro com a sua história. Aí ele falou, como assim? Eu falei assim, porque quando eu terminei a live, já estava toda aqui dentro da minha cabeça. Eu era só trabalhar as palavras, porque o que eu queria fazer e a história que eu queria contar já estava aqui dentro. Então, que é como eu falei dos gatos, é o esboço, o rascunho. Aí eu só joguei no papel e aí comecei a trabalhar. Esse livro demorou 6 meses para ser feito. E ele também não achou que ia sair, não. E aí, quando eu fiz o livro que eu mandei para ele, ele diz que quase caiu duro, né? Ele falou assim, meu Deus, eu conheci uma mulher que é minha prima que é louca, porque ela fez um livro da minha história, ele não esperava. Mas por que que eu quis fazer esse livro? Porque ele é uma criança, e respondendo o que você me perguntou, o que mais me mencionou foi o relacionamento dele com o avô. Para mim é muito importante. Eu acho que todo momento as pessoas percebem isso em mim, que a família para mim é o alicerce de tudo, entendeu? Então, assim, quando ele me falou do relacionamento dele com o avô, eu falei, isso aí tem que ter uma história, porque é a história de quase toda criança de periferia no Brasil. Você concorda? Então, assim, eu Com conheço certeza, com todo mundo. certeza. Se você dá aula em escola pública e você tem 35 alunos, com certeza você vai ter no mínimo não, mas você deve ter ali uma média de 10 alunos que convivem, que moram com os avós, porque virou normal isso no nosso país, né? Antes da pandemia, agora depois da pandemia acho que piorou um pouco. Então, assim, pela minha experiência de andar pelas periferias, pelas escolas, pelos locais, de contando história, as crianças elas ficam com os avós, os pais vão trabalhar, né? Ou a mãe vai trabalhar, o pai não existe, o pai é um ausente, mas ali o ciclo familiar hoje é muito com criança, a avó, a filha e o neto. Na maioria, né? Alguns ainda existem, os avós, o filho e os netos, né? Então, Isso. assim, tem muita família composta disso aí. Então, eu falei, isso tem que ser contado, essa história, esse amor que ele tem pelo avô dele é muito bonito mesmo. E que depois, posteriormente, assim, a gente foi conversando e eu vi, Obrigada, Fátima Vence. E eu até outro momento, né? Porque se vocês quiserem parte 2, comenta aqui que a gente faz a parte 2, não tem problema. Tá bom? Um cheiro. Fiquem com Deus. Uma ótima noite para todos.